eles continuam entre nós. Volume 2. Zíbia Gasparetto. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em Playlist. Introdução. O nosso espírito é eterno, a morte não é o fim. Somos viajantes do cosmos desde que fomos criados à semelhança de Deus. Ao nascermos na Terra, recebemos o corpo de carne, que nos possibilita interagirmos nesse planeta, onde estagiamos por tempo determinado, com a finalidade de desenvolvermos nossos potenciais e nos integrarmos nas leis cósmicas que regem a vida. Somos livres para escolher, mas obrigados a colher os resultados. Assim, cada um é responsável por tudo quanto lhe acontece. Através de erros e acertos, vamos amadurecendo, evoluindo. Não dá para avaliar o tempo que cada um vai despender nesse processo, que poderá alongar-se por séculos, conforme a resistência e o ritmo de cada um. Por esse motivo, reencarnamos várias vezes neste mundo, só deixando de fazê-lo quando tivermos aprendido tudo o que esta dimensão pode nos oferecer. Como a evolução é infinita, quem não precisa mais estagiar na Terra, passa a viver em outras dimensões do universo, continuando sua trajetória em busca do conhecimento e da harmonia interior. Tudo isso foi sendo revelado desde o começo de nossa civilização, por meio de profetas que nasceram aqui para ajudar o progresso. Alguns deles eram espíritos elevados em missão de esclarecimento, mas muitos foram expurgados do planeta onde residiam, por terem resistido ao progresso. Desenvolveram o intelecto, a inteligência, mas não os sentimentos, e estavam prejudicando aquela sociedade, em que a maioria havia conquistado o direito a uma vida melhor. A vida, em sua sabedoria, os tirou do meio mais evoluído a que estavam habituados, onde a tecnologia criou facilidades e bem-estar, fazendo-os reencarnar em um planeta, cuja sociedade estava em estágio primitivo, para que houvesse uma troca salutar entre si. Ao reencarnar, o espírito esquece suas vidas passadas, mas todas as suas experiências continuam gravadas em seu inconsciente. Dá para imaginar o que sentirá um espírito habituado à luz elétrica, ao transporte moderno, aos recursos de saúde, à presença de pessoas de sentimentos elevados, tendo de viver entre um povo bárbaro, malvado, ignorante. Ter de enfrentar as intempéries, a falta de conforto, guardando dentro de sua alma uma sensação de fracasso, de rejeição e de incapacidade. Deus, ao criar o universo e os espíritos, estabeleceu leis cósmicas perfeitas que atuam com a finalidade de facilitar o desenvolvimento de todos, conduzindo-os à evolução. Fê-los simples e ignorantes, mas particularizou vocações, que comporiam as novas moradas em que viveriam, nas quais precisariam contar com pessoas para as diferentes atividades sociais a serem desenvolvidas. Colocou dentro de cada um os potenciais necessários e lhes foi dada uma vocação, para que exercessem suas atividades com amor. Deu-lhes também o livre-arbítrio, para que pudessem fazer suas escolhas e aprender com os resultados. Todavia, ninguém pode permanecer parado, indefinidamente, em um círculo vicioso. Por isso, foi-lhes concedido um tempo de tolerância para progredir, mas quando alguém se acomoda e ultrapassa esse tempo, a vida interfere, mandando desafios, que vão se tornando cada vez mais intensos e a pessoa é colocada diante de problemas mais graves até que ceda, reaja e acorde para a realidade. Esses ensinamentos que os espíritos elevados trazem, fazem-nos perceber a perfeição divina, a sabedoria da vida que nos ama e trabalha em nosso favor. Apesar de nossas dificuldades em aceitar as mudanças que estão diante de nossos olhos, é fato que elas nos oferecem a dignidade de podermos conquistar o próprio progresso. Esse respeito que a sabedoria divina demonstra, acreditando que somos capazes de criar uma vida melhor, nos emociona e eleva. Faz-nos sentir que somos deuses e estamos no caminho da perfeição. Mas, ao mesmo tempo, faz-nos perceber a própria responsabilidade, não só diante de nossas necessidades,
mas também em face da preservação do planeta que nos agasalha. Deus nos deu a vida, mas a Terra ofereceu-nos tudo o que necessitamos para estagiarmos aqui. Deu-nos os elementos que formam nosso corpo de carne, o ar que respiramos, vegetais, frutos que nos alimentam, animais que nos servem com dedicação. Cercou-nos de beleza, desde o azul do céu até as profundezas dos mares, onde nossas vistas não alcançam. Nossa casa, girando no espaço infinito, é um lugar privilegiado, cheio de flores, pássaros que cantam, incentivando-nos a alegria. Olhemos em volta e percebamos toda a glória da vida que nos rodeia, agradecendo por podermos viver aqui. Desde o início de nossa civilização, os espíritos superiores têm se dedicado a nos chamar a atenção, de todas as formas, para essa realidade. Eles alegam que quando estivermos prontos, a vida, detentora de tesouros de felicidade, oferecerá o nosso. Para conquistá-lo, é necessário sabermos mais sobre o significado da vida e como ela funciona. Essa conquista também implica amadurecimento e merecimento. Ninguém colocará nas mãos de pessoas iludidas, fora da realidade, uma função que requeira conhecimento e dedicação. Em uma sociedade onde valores espirituais e éticos estão invertidos, a cultura é dominada por falsas crenças que valorizam as aparências e as pessoas impõem a si mesmas papéis sociais para serem aceitas. É bastante comum a disseminação do sentimento de insegurança. Num contexto assim, as pessoas vivem pressionadas pelo medo, fruto da ignorância e do domínio de religiões que pregam a existência de um Deus que julga, condena, castiga seus filhos e vê o homem como um ser incapaz, eterno pedinte dos favores divinos, dependente sem capacidade para comandar a própria vida. Para elas, ser humilde é colocar-se sempre em último lugar, sem qualquer ambição. Valorizam a pobreza e veem, sob suspeita, os que têm bens e não aceitam essas imposições. Conceitos assim dificultam o progresso, distorcem a visão da realidade, oprimem, prejudicam o desempenho e conduzem à depressão e à infelicidade. Os espíritos superiores, há muito tempo, esperam que nos libertemos dessas crenças erradas. Que enxerguemos a vida como ela é. Perfeita, exuberante e rica, a oferecer-nos todas as chances de progresso. Durante essa espera, eles persistem em nos chamar a atenção sobre a continuidade da vida após a morte, na necessidade de aprendermos as leis que regem a vida, a fim de escolhermos melhor nosso caminho. O sexto sentido é também mais uma capacidade do homem. Não é fruto de nenhuma religião. Todo ser humano possui graus variados, diferindo de pessoa para pessoa. Sabendo disso, eles envolvem quem tem essa capacidade e transmitem seus ensinamentos. Fazem-no não apenas para abrir os olhos do homem, mas também para confortar aqueles que passam por perdas de entes queridos ou estão vivendo momentos dolorosos e situações difíceis. A crença na vida após a morte e a certeza de que não estamos sós a enfrentar problemas neste mundo, além de nos confortar, abrem as portas da eternidade, trazendo a esperança de que um dia tudo ficará em paz. Fui chamada a essa realidade, ela transformou minha vida e de minha família. Durante 26 anos, dirigindo um centro espírita, vivi experiências, conheci fatos e pude presenciar momentos inesquecíveis. Tenho a mais absoluta certeza de que os espíritos que viveram neste mundo interferem em nossa vida de todas as formas. Uns desejando reparar seus erros, alguns monitorando os que ficaram e outros, ainda, exercendo domínios sobre quem lhes dá espaço. Por esse motivo foi que, ao começar meu programa na Rádio Mundial, solicitei aos ouvintes que colaborassem, enviando cartas com casos de intervenção de espíritos de que tivessem conhecimento, ou vividos por eles mesmos. Começava aí um trabalho de pesquisa e estudo sobre o qual seria importante debruçar-me. Foi assim que nasceu o livro Eles Continuam Entre Nós, volume 1. Mas como os casos eram muitos, não foi possível editá-los todos no primeiro volume. Assim, conforme prometi, estou tornando público o segundo.
Não sei se será o último, porque continuo pedindo às pessoas que tenham uma boa história sempre verídica, para contar, que a mande para mim, juntamente com a permissão de publicação. Esse trabalho tem me trazido muita alegria. Estou feliz em cumprir minha promessa e espero que este livro tenha o mesmo sucesso do anterior. Aproveito este espaço para agradecer a colaboração de todas as pessoas que mandaram seus casos. Esse gesto de cooperação auxilia o dedicado trabalho dos espíritos superiores e contribui para melhorar a vida de centenas de pessoas. A vocês, meu carinho e votos de alegria e luz. E aos que estão lendo este livro, meu abraço e votos de que ele seja uma experiência proveitosa e enriquecedora. Zíbia Gasparetto. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. 1. Uma boa alma. Esta história teve início em 1979, na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, onde Odete morava e trabalhava como consultora de cosméticos. Sempre no mesmo horário, Odete ia a uma lanchonete para lanchar, encontrar-se com amigos e também freguesas. Um dia ela conheceu Luiz, tornaram-se grandes amigos e dessa amizade surgiu um grande amor. Ela, viúva, livre, independente e ele também, alugaram uma casa e decidiram assim, viver maritalmente. As despesas da casa eram quase todas pagas por Odete, já que Luiz ganhava bem menos que ela. Odete estava bem financeiramente, tinha 5 propriedades, carro, telefone e todo conforto, tudo conseguido por seu próprio esforço e muito trabalho. Ela resolveu, então, em vez de ficar pagando o aluguel, comprar uma casa financiada em nome de Luiz. Acostumada com os trâmites, foi providenciar a documentação necessária e, ao tirar a certidão de antecedentes de Luiz, descobriu que ele havia agredido sua ex-esposa. Odete, muito abalada, conversou com ele, que lhe explicou seus motivos, e assim o caso foi dado por encerrado. Ela conseguiu um atestado de antecedentes sem a restrição e providenciou o financiamento em nome de Luiz. O desconto das prestações seria realizado diretamente de seu holerite. De repente, Luiz se transformou e começou a ser ignorante com a esposa, agredindo-a verbal e fisicamente. No decorrer desses acontecimentos, ela voltava para a casa de parentes e contava-lhes tudo o que acontecia. E mesmo que quisesse esconder, não conseguiria, vivia cheia de hematomas. Essas separações aconteceram até 1986, foram 7 anos, 7 vezes. Odete estava muito chateada e resolveu que iria começar a olhar a situação em que se encontrava de outra maneira. Tomou coragem, juntou suas coisas e desapareceu da vida dele. Foi para Campinas, onde iniciou uma nova vida, sempre trabalhando. Durante 8 anos, Odete só voltava para Rio Claro nas madrugadas, via seus familiares, matava a saudade e retornava para Campinas. Luísa procurava, sem encontrá-la. Uma noite, em 1994, Odete sonhou com Luiz. Ele estava vestido de branco e deslizava sobre sua cama, a uma altura de 1 metro. Com um lindo sorriso, ele aproximou-se e lhe disse: Odete, eu vim agradecer-lhe por tudo que você fez por mim, adeus. Obrigado. Odete passou toda a parte da manhã aos prantos. Chorava muito, porquanto não havia conseguido esquecer Luiz, ainda o amava muito. Nesse mesmo dia, às 12h30, seu filho ligou de Rio Claro. Mamãe, a pessoa que a senhora amou muito e lhe fez sofrer tanto, faleceu às 4h30 da manhã, vítima de uma vesícula estuporada. Naquele momento, Odete lembrou-se do sonho e entendeu que Luiz, seu grande amor, assim que desencarnara, viera agradecer-lhe e despedir-se para sempre. A princípio, pensei em não publicar esse caso, por não poder divulgar a identidade dos envolvidos. Mas por tratar-se de um caso verdadeiro e muito bonito,
não resisti ao desejo de lhes contar. É preciso notar como um temperamento violento, sem controle, pode infelicitar a vida das pessoas. É da responsabilidade de cada um aprender a gerenciar seus impulsos, evitar a violência e assim ter uma vida melhor. Odete era mulher corajosa, esforçada, boa companheira, apaixonou-se, foi correspondida e, se não fosse a falta de controle do companheiro, poderiam ter ficado juntos usufruindo de uma vida feliz. Claro que ele a amava, mas no dia a dia não conseguia dominar a irritação, chegando a vias de fato. Odete reagiu, fez muito bem em separar-se. Ninguém deve submeter-se a uma situação dessas. O amor não é suficiente para justificar a humilhação e a violência. Certamente, ele se arrependeu muito de não ter se controlado, uma vez que a amou de verdade e nunca a esqueceu. Tanto que, no momento da morte, pensou nela com tal força, que seu espírito projetou-se até onde ela estava, para dizer-lhe que amava e agradecer todo o bem que ela lhe fizera. Acredito que, a essa altura, ele, no mundo astral, continue arrependido, esforçando-se para aprender a dominar o mau gênio, visando a que, no futuro, venham a ter uma nova oportunidade de ficarem juntos, seja na outra dimensão ou em nova encarnação. Mas ele sabe que só conseguirá essa oportunidade quando aprender a ser melhor. Observação. A pedido da leitora, os nomes foram trocados para preservar a identidade dos envolvidos. Caso enviado por Odete Saúde, São Paulo. 2. Ave Maria. Antigamente, no início do século XX, existia na Igreja Católica uma irmandade denominada Irmandade da Virgem Maria, da qual só faziam parte moças jovens e virgens. Criada e educada nesse regime, Vera nunca quis se casar, era devota da Virgem Maria. Joana, sua irmã, casou-se e Vera optou por continuar morando com a irmã, já que ambas se entendiam muito bem. A família, que morava em Rio Claro, interior paulista, aumentava, e Vera sempre ajudava a irmã nos afazeres domésticos e na criação de seus sobrinhos, 2 meninas e menino. Todos se davam e viviam muito bem. Era uma família feliz. Vera era autêntica tia solteirona, fazia tudo por seus familiares e era adorada por todos. Diariamente, ela se recolhia em seu quarto por volta das 11h45 e lá ficava até as 12h15 para ouvir uma única música. Ave Maria, de Franz Schubert, compositor austríaco da era clássica. Enquanto ouvia a música, ela orava fervorosamente. Assim passou-se o tempo, e ela nunca deixou de ouvir sua música um dia sequer. As crianças cresceram e os adultos envelheceram. Um dia, quando Vera terminou suas orações, foi para a cozinha arrumar as louças e guardá-las, e o inesperado aconteceu. Ela foi ao chão. A família toda, que estava ali presente, correu para socorrê-la, mas ela parecia não responder. O médico foi chamado e diagnosticou que ela desencarnara, vítima de um infarto fulminante. A tristeza tomou conta de todos. Familiares, vizinhos. Mas nada havia para ser feito. O funeral foi arrumado na sala, como era costume na época. Ela seria velada até o dia seguinte. O tempo transcorria. Durante a tarde, a noite e a manhã, todos permaneceram reunidos, esperando com respeito e silêncio absolutos a hora da saída do funeral. De repente, o relógio da sala começou a dar horas, era meio-dia. Nesse momento, todas as pessoas ali presentes puderam ouvir o som da música Ave Maria, de Schubert, vindo do quarto daquela senhora. Joana correu ao quarto para repreender quem estivesse ali mexendo nas coisas de sua irmã, porém não encontrou ninguém. Tudo estava na mais perfeita ordem, e o toca-discos estava desligado, mas a música continuou ecoando pela casa toda, até o final de sua execução. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para analisarmos esse fato, há 2 possibilidades. A primeira é de que Vera era um espírito muito evoluído,
Estava lúcida durante o velório e decidiu dar uma prova de sua sobrevivência, fazendo com que todos ouvissem a música que ela tanto gostava, como se fosse um recado avisando que continuava vivendo, mesmo depois da morte do corpo. E também, como se a melodia selasse um abraço de despedida. A segunda hipótese é que ela era uma pessoa boa, mas sem conhecimento da vida após a morte. Seu amor por Maria, sua fé, o fato de ter se ligado a ela durante toda a vida, fizeram com que, no momento de seu desligamento, fosse auxiliada por espíritos da falange de Maria e recebida por eles na outra dimensão. Nos dois casos, com certeza, foram eles que, desejando dar uma prova da continuidade de vida após a morte do corpo, provocaram esse fenômeno de efeitos físicos. Para que isso fosse possível, devem ter se válido de algum encarnado, cujas energias foram manipuladas para a produção de ectoplasma, elemento que propicia a produção de fenômenos físicos. Caso enviado por Clarice Nalim. Rua Mauro, 585, apartamento 84, Bloco A. Saúde, São Paulo. 3. Viagem marcada. Um dia, Maria Aparecida chamou sua amiga, Maria de Lourdes, e contou-lhe: Estou muito angustiada, há uma semana tenho pensado em minha mãe, que mora no Mato Grosso do Sul. Nunca estive tão preocupada e chorosa. Eu sei que está acontecendo alguma coisa, mas não posso gastar dinheiro com passagem, a minha situação está muito difícil. Assim os dias se passaram, até que durante uma madrugada, enquanto Aparecida lia um salmo, pedi a Deus que tirasse dela aquela angústia e ajudasse sua mãe, sentiu-se saindo de seu próprio corpo e deslizando pelo espaço. Foi tão real que pôde sentir o vento sibilando em seus ouvidos. Viu-se chegando à casa da mãe, que ainda estava acordada. Viu-a indo em direção ao quarto do filho mais novo, que já era um rapaz. Vendo-o adormecido, beijou-o, dizendo: Filho, eu amo muito, porém não aguento mais sofrer depois. Dirigiu-se ao seu quarto, onde seu marido dormia, e também se despediu. Na cozinha, ela pegou um copo com água de dentro do forno do fogão e, quando ia beber, Aparecida, percebendo o que ela faria, gritou: Mãe, não faça isso! Bateu fortemente no copo, que se quebrou. Naquele momento, sua mãe a enxergou e disse: Minha filha, você é o meu anjo da guarda. Livrou-me de beber o veneno de rato que estava no copo, que eu mesmo havia preparado para acabar de vez com meu sofrimento. As duas abraçaram-se e choraram bastante. Aparecida voltou ao corpo e se recordou de tudo. Logo, ajoelhou-se e agradeceu o amparo divino que ela e a mãe haviam recebido. No dia seguinte, Aparecida estava alegre e disse ao marido: Vou viajar o mais rápido possível para a casa de meus pais. Chegou lá durante a madrugada. Sua mãe, sentindo sua presença, disse ao marido: Cida está aí, é o meu anjo da guarda. Imagine, a Cida sempre nos avisa quando vem, disse o marido sem entender. Mesmo com a incredulidade do marido, ela levantou-se, foi até a porta de entrada e encontrou sua filha. Minha filha, eu a vi, disse a mãe, abraçando-a. Também a vi, mãe, respondeu Cida. Sem entender nada, todos ouviram Cida contar essa história, acontecida entre ambas, 2 dias antes. Depois desses acontecimentos, sua mãe converteu-se ao espiritualismo. Só então Cida pôde entender que para o plano espiritual não existe distância. Cida tinha muita afinidade com sua mãe e pressentiu que ela não estava bem. Angustiada, rezava para que nada de mal lhe acontecesse. Suas preces foram ouvidas e ela recebeu ajuda dos espíritos que se utilizaram dela para fazer com que a mãe não se suicidasse. Quando ela dormiu, tiraram-na do corpo e levaram-na na presença da mãe. Ela estava consciente, embora não tivesse percebido os que a auxiliavam. Chegando lá, utilizaram-se de uma energia chamada ectoplasma, uma substância que preparam, juntando fluidos astrais com energias do mundo físico,
e com ela envolveram o corpo astral de Sida, fazendo-a materializar-se diante da mãe, para que derrubasse o copo de sua mão, no exato momento em que ingeriria o veneno. Sida ainda teve tempo de abraçá-la antes de voltar ao corpo adormecido. Não deve ter sido fácil aos espíritos prepararem tudo para agirem com toda precisão. Mas se tiveram permissão para tal, foi porque Sida e a mãe tinham merecimento. E foi também uma maneira de fazer com que a mãe de Sida despertasse para a realidade espiritual, visse a vida de outra forma e percebesse a inutilidade de cometer o suicídio. Essa experiência foi tão forte que levou a mãe de Sida a tornar-se espiritualista. Depois do que ela presenciou, quem teria condições de duvidar? Caso enviado por Maria de Lourdes S. Figueiredo. Rua André Franco Montoro, 293. São Bernardo dos Campos, São Paulo. 4. Bebê prematuro. Jacira casou-se em 1956, e em 1957, nasceu seu primeiro filho. No hospital, seu marido, Roque, foi informado de que deveria batizar a criança o mais rápido possível, pois não sabiam se ela viveria muito tempo, já que havia nascido de 7 meses, e naquele tempo era muito difícil bebês prematuros sobreviverem. Como estavam no bairro da Lapa, Roque foi procurar um padre da Igreja Católica para levar ao hospital e batizar o bebê. Depois de algumas tentativas frustradas, conseguiu que um freio acompanhasse ao hospital para realizar o batismo. Pegaram um táxi e foram proseando. Chegando ao hospital, os padrinhos, irmã e cunhado de Roque, não haviam chegado. Então Roque foi buscá-los rapidamente. O bebê estava com a mãe de Roque, no berçário, e o Frei resolveu ir até lá. Não quis esperar e batizou o bebê ali mesmo, diante da avó. O bebê recebeu o batismo muito bem, conforme contou ela a sua nora. O batizado já foi realizado. Tudo correu bem e o Frei já foi embora. Quando Roque chegou com os padrinhos, ficou sabendo do ocorrido e foi atrás do Frei e do táxi, pois precisava acertar a corrida e o batizado. Em frente ao hospital não os encontrou. Foi até a igreja, e para sua surpresa, o padre informou-lhe que não havia Frei algum ali. Até hoje eles não entenderam o que aconteceu. Como previsto, o bebê faleceu 7 dias após o nascimento. Depois de certo tempo, Jacira engravidou novamente e, preocupada com o novo filho, foi ao centro espírita pedir proteção espiritual. Lá, uma senhora que ministrava passes, doação de energias, avisou-lhe: esse filho que você espera é o mesmo espírito que você perdeu anteriormente. Ele tem uma missão muito bonita para cumprir aqui na Terra. Quando o filho de Jacira nasceu, exatamente 1 ano depois do falecimento do primeiro, aconteceu nova surpresa. O prematuro falecido fora registrado com o nome de Antônio Carlos. E o segundo se chamaria Marcos Antônio. Mas, no momento do batizado, o padre, na hora de dizer o nome combinado, o chamou 3 vezes de Antônio Carlos. O incrível é que o padre nem conhecia a história dessa família, logo, somente os amigos espirituais, realmente, poderiam dar-nos respostas a esse fato. Tudo indica que o bebê prematuro reencarnou apenas para restaurar o corpo astral. Esse corpo integra todos nós e permanece conosco depois da morte do corpo físico, quando a pessoa tem atitudes violentas e pratica maldades, absorve energias destrutivas causadoras de doenças gravíssimas que não são eliminadas completamente pela morte do corpo físico. Essas acabam deixando sequelas no corpo astral, cuja sensibilidade é mais intensa, e o sofrimento para quem as tem torna-se muito forte, o que faz com que procure ajuda. No mundo astral, há hospitais que socorrem esses espíritos. Quando tomam consciência de que erraram, arrependem-se e são levados a lugares de refazimento. Mas dependendo do estrago, as sequelas não desaparecem completamente. Quando isso acontece, esses espíritos são aconselhados a reencarnar apenas para eliminar as sequelas,
porque o corpo físico tem capacidade de absorvê-las e restaurar o equilíbrio. O corpo astral é organizador biológico, na formação do corpo de carne, no processo de reencarnação. Quando ele está lesado em alguma parte, ao unir seu óvulo fecundado, no ventre materno, não consegue gerar um corpo perfeito. É o que deve ter acontecido com o bebê prematuro que nasceu com problemas e não conseguiu sobreviver. Foi melhor assim porque se tivesse conseguido viver, teria de suportar as deficiências, pelo tempo que ficasse encanado. O bebê prematuro precisou de pouco tempo para refazer o corpo astral, tendo sido a ele permitido voltar saudável para continuar aprendendo na escola da Terra. Você sabia que muitos espíritos se materializam na Terra e se confundem com os encarnados? É um fato comum. Foi o caso do freio que fez o batizado. Os pais do garoto, por serem católicos, davam grande importância ao batismo e ser-lhes-ia penoso ver o menino morrer sem esse conforto. Eu acredito que, além de confortá-los na religião, esse freio quis dar uma prova de que a vida continua depois da morte. Essa crença conforta muito e ajuda a suportar a dor da perda de um ente querido. Caso enviado por Jacira Cardoso Buxiro. Avenida Pompeia, 726. Pompeia, São Paulo. 5. Filhos Unidos. No mês de maio de 1975, Célia sonhou com seu pai. Casada, morava no bairro do Tatuapé com o marido, a sogra e os 3 filhos. Funcionária pública, trabalhava 8 horas por dia. Aos sábados, após o almoço, deitava-se para descansar e cochilar um pouco. Nesse sábado de 1975, deitou-se e dormiu. Não sabe precisar por quanto tempo. Foi acordada pela voz de seu pai, que gritava angustiado: Lia, minha filha, reze por mim, estou sofrendo muito. Ele já tinha falecido há 20 anos e, por esse motivo, Célia levou um grande susto, precisou sentar-se na cama a fim de acalmar-se. Apesar de não conseguir ver o pai, tinha certeza de que era ele quem estava ali, pois sua voz era inconfundível e, além disso, ele a chamava de Lia, aliás, para a família toda ela era Lia. Muito culto e inteligente, mas infelizmente, omisso e pai relapso, nunca responsabilizou-se pelos filhos. Era jogador compulsivo, e assim o foi até o fim de seus dias, aos 60 anos. Sua mãe falecera jovem, aos 28 anos, quando ela tinha apenas 3 anos de idade, vítima de um aborto mal-sucedido, uma vez que estava desgostosa por estar grávida do 5º filho. Órfãos, os 4 irmãos, todos pequenos, o mais novo com apenas 6 meses de vida, foram criados pelos avós maternos, que já tinham meia-idade. O pai, muito raramente, aparecia para visitá-los. No ano de 1955, o pai de Célia faleceu, era dia da Ascensão de Nossa Senhora. Quando adoeceu, apesar de nunca ter morado com os filhos, pediu a Célia que o levasse para sua casa e cuidasse dele. Como ele estava muito doente, morando em uma pensão, e ela ainda era solteira, resolveu ajudá-lo. Mas devido a seus problemas de saúde, ele não resistiu por muito tempo. Nesse mesmo ano, Célia casou-se e, após 3 anos, nasceu seu primeiro filho, Roberto, exatamente na data de aniversário da morte de seu pai. Depois do sonho, Célia procurou sua irmã e contou-lhe o que o pai pedira. Todos os filhos resolveram rezar uma missa para que ele descansasse em paz. Depois disso, nunca mais ele se manifestou. O caso do pai de Célia nos faz pensar melhor nas escolhas que fazemos durante a vida. Além de omitir-se de suas responsabilidades, quando os filhos mais precisaram dele, era um jogador inveterado, não conseguindo controlar a impulsividade. Dessa forma, jogou fora a grande oportunidade que a vida lhe dera para vencer suas fraquezas e se equilibrar. Se ele tivesse assumido a responsabilidade,
cuidando dos filhos pequenos quando ficou viúvo, certamente teria poupado muitos sofrimentos. 20 anos depois de sua morte, ele ainda sofreu o descompasso de suas escolhas erradas. É provável que só depois da morte tenha percebido o erro que cometeu, quando deixou nas mãos da avó a tarefa que era só sua. Em um caso como esse, é bom que os avós não assumam completamente os netos e procurem fazer com que o responsável faça sua parte. É difícil para muitas pessoas entender que um homem também tem capacidade para cuidar de seus filhos, tanto quanto uma mulher, e em alguns casos, até melhor. Quando a vida coloca uma criança nos braços de uma pessoa, é ela quem deve cuidar de seu bem-estar. Se for um casal, tudo bem, mas quando um dos dois não assume, o outro deve fazê-lo. Os familiares devem fazer todo o esforço para que os responsáveis cuidem dos filhos que puseram no mundo. A vida não erra e sabe o que é melhor para cada um. Apesar da omissão do pai, os filhos preocuparam-se com o bem-estar dele, rezaram em seu benefício e foram atendidos. Caso enviado por Célia Beckerling. Rua Lira Cearense, 348, apartamento 3. Campo Limpo, São Paulo. 6. Batom vermelho. A sogra de Célia, por diversas vezes, esteve internada no Hospital do Belém, devido à infecção urinária. Mesmo sendo medicada com os mais fortes medicamentos, a infecção não foi debelada e ela faleceu no dia 8 de agosto de 1995. No hospital, não havia local para velório, então ela foi arrumada e colocada em um quartinho, até poder ser levada ao crematório da Vila Alpina. A neta da falecida levou a roupa com a qual ela seria cremada. A cerimônia foi marcada para as 15 horas. A filha de Célia, já casada, tinha muita afinidade com a avó e, por esse motivo, chegou à casa da mãe, às 11 horas, dizendo: "Irei ao hospital para ver a avó mais uma vez, antes que a levem para o crematório." Quando chegou ao hospital, dirigindo-se ao quarto onde estava a avó, ouviu uma voz: "Parece um palhaço." Ao entrar no quarto, ela entendeu o porquê daquela frase. A prima havia levado uma maquiagem forte e um batom muito vermelho para fazer a maquiagem da avó. Ela ficara com um aspecto grotesco. "Pode deixar, vovó, eu vou tirar tudo", disse a menina, limpando-lhe o rosto. A sogra de Célia faria 92 anos e era uma pessoa muito esclarecida e enérgica. Elas haviam morado juntas durante 41 anos. Célia, então, se lembrou que quando passava um batom muito vermelho, sua sogra sempre dizia: "Você vai sair assim? Fica tão mal. Parece um palhaço." Portanto, mesmo depois de desencanada, ela conseguiu avisar a neta de que não estava gostando do jeito que havia maquiado. Muitas pessoas, mesmo durante a vida, preocupam-se com o que acontecerá a elas, depois da morte, principalmente com o velório, ocasião em que seu corpo ficará exposto diante de todos. Temem não ficar com uma aparência boa e até quem escolha roupas para essa hora, pedindo antecipadamente a um parente que as vista. Nos Estados Unidos, há empresas que cuidam da aparência do morto, maquiando-o, procurando torná-lo o mais bonito possível, com o propósito de que cause boa impressão. Há casos em que o espírito do morto, já desligado completamente do corpo, permanece algum tempo no local e assiste ao próprio velório. É comum o recém-desencarnado sentir muito carinho pelo corpo em que morou durante anos e desejar despedir-se dele com gratidão. Nesse caso, a sogra de Célia seria cremada e não ficaria exposta à visitação pública, mas deve ter assistido à maquiagem que a neta fez em seu rosto e não gostou. É possível que tenha tentado intervir, mostrando seu desagrado, sem que fosse atendida. Todavia, quando surgiu a outra neta com quem tinha mais afinidade, deu o seu recado, utilizando uma frase costumeira, sua. A neta apenas entendeu a mensagem, quando aproximou-se do corpo e viu o que tinham feito com ela. Foi então que teve a certeza de que sua avó já estava bem e consciente.
Caso enviado por Célia Barreto Kreling. Rua Lira Cearense, 348. Campo Limpo, São Paulo. 7. Sabedoria. Há cerca de 50 anos, José, natural de Guaratinguetá, foi funcionário da empresa de ônibus Pássaro Marrom, que atendia o Vale do Paraíba. Ele era inspetor das agências e viajava todos os dias pelas cidades do Vale. Atualmente está com 84 anos e casado há 62. Certo dia, indo para São José dos Campos de ônibus, na altura da cidade de Taubaté, sentiu uma forte dor de barriga e pediu ao motorista do ônibus que parasse, pois estava passando muito mal. O ônibus parou em um posto de gasolina, ele desceu, o motorista não o esperou e seguiu viagem. José procurou por um banheiro, mas notou que ao descer do ônibus, a dor de barriga e o mal-estar haviam passado. Mesmo assim foi ao toalete. Passados alguns minutos, o motorista de um carro parou no posto e contou a José e a outras pessoas ali presentes. Tem um ônibus caído no riacho, próximo a Caçapava, parece que houve um desastre, 6 pessoas morreram e há muitos feridos. José não deu muita importância ao fato, esquecendo-o. Alguns meses depois, visitando sua irmã, no Rio de Janeiro, foi assistir a uma sessão espírita, pois sua irmã era médium e lá colaborava. Ficou espantado quando o espírito de Frei Ivo comunicou-se, por intermédio de um médium, dizendo que o conhecia de longa data e contou: há muito tempo eu o protejo, haja visto o acidente com aquele ônibus que ia para São José dos Campos, no qual você viajava. Naquele dia, tive de arrumar aquela dor de barriga para que você descesse do ônibus. Logo, José lembrou-se do acontecido, e a partir desse dia, ele, que era incrédulo, começou a mudar de ideia quanto ao espiritismo. Atualmente lê muitos livros espíritas e se sente muito bem. Sua esposa, de 83 anos, vê alguns espíritos durante a noite, como também cachorros, gatos e cortinas pegando fogo. José sempre tenta explicar o espiritismo à esposa, porém ela ainda não aceitou que existe vida após a morte. Apesar da idade avançada de ambos, e de José já ter sofrido 2 derrames que deixaram algumas sequelas, ele ainda acredita na vida e vive com muita paciência. Certamente José não tinha a necessidade de sofrer aquele acidente de ônibus e foi auxiliado pelo espírito protetor, que levando tão a sério seu trabalho anteviu o que aconteceria, provocou a dor de barriga e o fez descer. Nesse acidente, 6 pessoas morreram e houve muitos feridos, mas como José não precisava dessa lição. É provável que, se tivesse continuado no ônibus, sairia ileso. Mas o espírito não quis correr nenhum risco. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ele nem percebeu que fora auxiliado por um espírito que o protegia. Quantas vezes fomos protegidos por amigos espirituais, que agiram desviando de nosso caminho, alguns possíveis acidentes, sem que soubéssemos disso. Ele conta que foi ao Centro Espírita no Rio de Janeiro, a convite da irmã, mas não acreditava na vida após a morte, nem na comunicação dos espíritos. Podemos imaginar sua surpresa, quando Frei Ivo relatou que fora ele quem provocara aquela terrível dor de barriga que o fizera descer do ônibus. Na ocasião, nem ele suspeitou que aquele acidente tinha acontecido com o ônibus que ele viajara. Por esse motivo, nunca havia mencionado esse fato a ninguém. Esse fato fez-o acreditar que a vida continua e que os que morrem podem se comunicar com os que ficam. Essa crença ajudou a viver melhor e até a suportar as perturbações emocionais e energéticas de sua esposa. Caso enviado por José Gerbaio dos Santos. Rua Amaral Gurgel, 429, apartamento 84. Vila Buarque, São Paulo. 8. Ajuda espiritual. Tais é kardecista e frequenta um centro espírita regularmente. Sua filha, Larissa, de 24 anos, foi diagnosticada como portadora de diabetes,
aos 9 meses de idade, devido a um pré-coma. Aos 9 anos de idade, Larissa teve um problema com os medicamentos que usava, sendo encaminhada para a escola de medicina. Não diagnosticaram nenhuma alergia, mas como Thais gostou do local, começou a tratar a filha lá. Nessa época, foi constatado que Larissa tinha um glaucoma congênito tardio e que precisaria de cirurgia, já que o quadro não havia se restabelecido com o tratamento a que ela se submetera. Caso não operasse, ficaria cega, e mesmo operando, ainda assim, correria sério risco de perder a visão. Sua mãe ficou desesperada, com medo de que a filha tivesse alergia a algum medicamento, choque anafilático e, sobretudo, que não enxergasse mais ainda tão jovem. No centro espírita, disseram a ela que fosse para a cirurgia e confiasse na proteção espiritual, porque se houvesse alguma coisa que pudesse prejudicá-la, eles interviriam e a cirurgia não seria realizada. Passado um mês, ela foi hospitalizada. Thais, muito preocupada, não saía do lado da filha, acompanhava e dava o apoio necessário. Na noite que antecedeu a cirurgia, Thais, que acompanhava a filha, levantou-se febril, pediu um antitérmico à enfermeira e depois foi para o corredor, com o evangelho nas mãos. Thais não tinha o hábito de lê-lo sempre, nem de carregá-lo na bolsa, porém, naquele dia, estava com ele. Ela o abriu, leu um trecho, sem lembrar-se ao certo qual foi, e depois conversou com Jesus. Peço-lhe que ilumine as mãos dos médicos para que tudo corra bem, pois não estou preparada para perdê-la nem para vê-la cega. Já foi muito difícil aprender a cuidar de seu diabetes, já sofri muito com isso. Peço ao meu mentor espiritual que me ajude. Com esse pedido, Thais retornou ao quarto da filha que, acordada, queixou-se. Mãe, estão martelando minha cabeça, está doendo muito. Volte a dormir, disse Thais. Pensando que poderia ser uma resposta ao seu pedido, olhou para cima e agradeceu. Na manhã seguinte, no centro cirúrgico, Larissa foi anestesiada, porém não foi operada. Os médicos disseram que sua pressão ocular estava normal. Thais não se esquece desse dia e sabe que houve uma interferência espiritual a favor de sua garota e, desde então, dedica-se ao estudo da espiritualidade. Até os dias atuais, sua filha recorda-se da dor sentida naquela madrugada e se emociona. Quando Thais foi ao centro espírita pedir ajuda para a filha, foi orientada a confiar no plano espiritual e a internar a filha no hospital para fazer a cirurgia. Eles sabiam que nada de mal aconteceria porque não estava destinado a ela um mal maior. Todas as coisas desagradáveis que nos acontecem vêm em função da necessidade de aprendermos com elas e, certamente, esse não era o caso da filha de Thais. Mas Thais não tinha como saber e temia o pior. Apesar disso, confiou na espiritualidade e obedeceu à orientação que lhe foi dada. Mas de tão nervosa e angustiada, ficou febril e recorreu à oração. E a fez com tanta fé, que foi ouvida. A equipe espiritual que estava lá, para dar cobertura ao médico que faria a cirurgia, decidiu intervir diretamente no caso, para que Thais soubesse que foi ouvida. Nos hospitais, há um grande contingente de espíritos que trabalham ajudando as pessoas. Lá eles formam equipes especializadas em prestar socorro na área médica e se revezam, no sagrado ministério do auxílio, sob a orientação dos espíritos superiores. Também atuam nos outros setores da atividade humana, sempre com a finalidade de ajudar nos momentos de dificuldade, confortando, sugerindo bons pensamentos e inspirando ideias positivas. Nem sempre são ouvidos, porquanto em meio ao turbilhão do mundo material, poucos são os que recorrem à ajuda espiritual. Mas Thais recorreu, pediu e foi atendida. Caso enviado por Thais Ignácio de Andrade e Avenida Albert Schweitzer, 251. São Bernardo dos Campos, São Paulo. 9. Despedida. Maria conheceu seu primeiro amor aos 13 anos. Ele tinha a mesma idade. Começaram a namorar escondidos,
pois seu pai não permitia por considerá-la ainda muito jovem. Tudo aconteceu na cidade de Tupã, interior de São Paulo, onde ambos residiam. Era um namoro ingênuo, de criança, mas eles estavam bastante apaixonados. Maria era órfã de mãe e cuidava de seus irmãos, enquanto seu pai trabalhava. Era a mais velha das mulheres. Aos 14 anos, seu pai resolveu mudar-se para São Paulo e ela ficou muito triste, porquanto ficaria longe de seu grande amor. Manuel, era seu nome. Passava o tempo e Maria só pensava nele, não aguentava sentir tanta saudade. Depois de 2 anos saudosos, Manuel veio a São Paulo. Já estavam com quase 17 anos e não escondiam o amor que sentiam um pelo outro. O pai de Maria, porém, quando soube do namoro, não gostou nem um pouco, pois não simpatizava com o moço. Os dois jovens enfrentaram todos os problemas e todas as pessoas porque se gostavam demais. Mas como a vida toma caminhos tortuosos, eles acabaram se separando e Maria casou-se com outra pessoa. Ele também se casou e mudou-se para bem longe. Nunca mais se viram, nem tiveram notícias um do outro. Cada um seguiu sua vida. Depois de 14 anos, num belo dia, Maria estava deitada na cama, lendo um livro, enquanto aguardava o marido tomar banho para servir-lhe o jantar, quando de repente, sentiu alguém se sentar à cabeceira de sua cama. Não viu ninguém, mas sentiu um grande arrepio. A mão de alguém passou por seus cabelos e por sua testa com muito carinho. Maria não se mexeu, ficou petrificada, não conseguiu falar nem gritar, tamanho era seu pavor. De repente conseguiu dizer: "Ai meu Deus! Quem está aqui?" O marido, que estava tomando banho, saiu correndo nu, deixou o chuveiro ligado e começou a procurar pela pessoa por toda a casa. Pensou tratar-se de um ladrão, já que sua esposa não conseguia falar. Claro, não encontrou ninguém, e depois de desligar o chuveiro e pegar um copo d'água, perguntou: "O que houve?" Maria tomou o copo d'água e, mais calma, explicou o acontecido. No dia seguinte, a madrasta dela foi visitá-la com a notícia. Sabe quem morreu? O Manuel. Morreu ontem, às 10 horas da noite. Ele havia colocado uma ponte de safena, passou mal e não resistiu. Foi aí que Maria entendeu o que havia acontecido na noite anterior. Ele viera despedir-se de seu grande amor. Para quem ama, não há distância. Acontecem muitos casos como esse. O tempo passou, mas Manuel continuou amando Maria. No momento da morte, sentindo que iria embora, desejou despedir-se dela e o fez com tanta vontade, que projetou-se ao seu lado, conseguindo acariciar seus cabelos e sua testa. Embora não o tenha identificado na hora, Maria, sob forte emoção, o sentiu tão presente, que pensou tratar-se de alguém encanado. Mas a vida faz tudo certo e, no dia seguinte, a madrasta dela foi quem a fez identificá-lo. Não é só na hora da morte que você pode visitar as pessoas em espírito. Todas as noites, quando deixa o corpo durante o sono, isso pode acontecer. Tanto quando você ama como quando odeia. Se ficar pensando muito nela, pode, ao dormir, sair do corpo e projetar-se ao seu lado, mesmo não querendo. Há casos em que inimigos encontram-se durante o sono. Então brigam, batem-se, mas esquecem de tudo pela manhã, contudo acordam muito cansados e com dores no corpo. Não é bom ficar ruminando a raiva, o melhor é direcionar essa força para algo positivo, procurando sair da mágoa, entendendo que cada um dá o que tem. Correr, fazer uma caminhada, ver um filme alegre, assistir a um show, conversar com alguém que você ama, tudo é válido para reconquistar o próprio equilíbrio. Você só terá a lucrar. Caso enviado por Maria de Souza Moraes, Rua Professor Koichi Kishimoto, 211. Vila Moraes, São Paulo. 10. O suéter. Aos 45 anos, Silvio, pai de Dora,
faleceu repentinamente, vítima de uma hemorragia gástrica. Dora estava com 18 anos, o irmão Toninho, 15, Arthur, 11 e Daisy, apenas 2 anos. A mãe, Mariazinha, tinha 36 anos. Silvio era barbeiro, trabalhava no bairro do Belém, onde morava com a família. Bastante conhecido, alegre, idôneo e conservador, descendente de italianos, ele não costumava fazer depósitos bancários, guardava suas diárias em um cofrinho que ele mesmo havia confeccionado, quando o casal ainda namorava. Pagava seus funcionários, suas contas e, todas as noites, separava o dinheiro que dava para Mariazinha fazer as despesas. O restante, guardava no referido cofrinho. Depois de alguns dias de seu falecimento, Mariazinha foi procurar o cofre, a fim de pegar o dinheiro para fazer as despesas domésticas, pois embora os 2 filhos maiores já trabalhassem, o dinheiro que ganhavam não era suficiente. Encontrou o cofre, mas não a chavinha para abri-lo. Os dias passavam e ela, inconformada, procurava a chavinha por todas as partes da casa. Algumas semanas depois, quando Dora chegou à casa, depois de um longo dia de trabalho, encontrou sua mãe muito chorosa e quando lhe perguntou o que havia acontecido, soube da notícia. Sonhei com seu pai. Conversamos bastante, ele se apresentava muito bem e vestia uma blusa de lã azul. Estranhei estar vestindo aquele suéter, pois quando faleceu, estávamos no mês de fevereiro, era verão. Levada por um impulso, ela foi procurar nos pertences do marido a tal blusa azul, que fazia parte de seu vestuário. Qual não foi sua surpresa, quando achou dentro do bolso do suéter, um pequeno volume de papel de seda e dentro dele, a tão procurada chavinha. Mariazinha teve a certeza de que o marido apareceu para ela, por meio do sonho, para indicar onde estava a chave e mostrar-lhe que, embora ninguém o visse, continuava presente na vida deles. Dora recorda-se dessa história com muita saudade, apesar de já ter se passado mais de 40 anos. O amor continua mesmo depois da morte. Apesar da separação, os sentimentos permanecem e Dora teve a prova de que Silvio, mesmo na outra dimensão, continuava visitando a família e se interessando pelo seu bem-estar. Silvio sabia que ela não encontrara a chave do cofre e decidiu ajudá-la. As pessoas imaginam que os espíritos, vivendo no astral, continuam para sempre vestindo a roupa utilizada no velório. Isso não é verdade. A dimensão onde passaram a residir não difere muito de nosso mundo. As cidades, casas, jardins, animais, roupas, alimentos, lazer, trabalho, como aqui e muito mais. Nós viemos de um lugar como esse e, ao morrer, é para lá que voltaremos. Há até quem diga que morrer é voltar para casa. Assim como o corpo de carne é o instrumento que nos permite interagir no mundo terreno quando vivemos aqui, nosso corpo astral, do qual não nos separamos depois da morte, torna objetiva a dimensão onde passaremos a viver. E nem poderia ser diferente, uma vez que voltaremos a reencarnar aqui e precisaremos manter ativas todas as funções necessárias à vida, que utilizaremos novamente na Terra. No astral, os espíritos trocam de roupas, sim. Talvez seja mais simples para eles aparecer com as que foram enterrados, porque isso facilita a identificação. Durante o sono, uma pessoa encarnada nem sempre está muito lúcida. Além disso, ao voltar para o corpo, esquece rapidamente o que viu no astral. Por esse motivo Silvio plasmou um suéter para que Maria gravasse bem a cena e fosse procurá-lo, o que de fato aconteceu. Além de achar a chavinha, sentiu que o marido estava bem e continuava amparando e amando a família, mesmo depois de morto. Caso enviado por Dora Ariete Bianchi. Rua Santa Virgínia, 486 Tatuapé, São Paulo. 11. Vestido amarelo. Cláudia, muitas vezes em sua vida, sentia sensações estranhas, principalmente em dias quentes. Em algumas ocasiões, pressentiu ser atropelada e sentir sangue na boca.
Tudo era horrível para ela. Muito atenta, atravessava as ruas com bastante cuidado. Passavam em sua memória lembranças muito claras e imagens de lugares que nunca tinha visto. Certa vez, viu uma menina de 10 anos, morena, cabelos pretos, pés descalços. Vestia um vestido amarelo, estampado com flores vermelhas, tingido de terra vermelha, pois a casa encontrava-se no sertão. Essas imagens eram recorrentes e Cláudia não entendia o que estava acontecendo. Quando mudou-se para São Paulo, no litoral sul, não conseguiu emprego, então resolveu aproveitar seu tempo livre para a leitura de livros. Lia bastante e, um dia, leu sobre regressão de memória. Era uma história de ficção, mas pareceu-lhe tão real, que resolveu seguir passo a passo tudo o que a paciente do livro fazia, conforme as orientações do psiquiatra do livro. Numa tarde muito tranquila, ela pareceu ouvir a voz do psiquiatra falando a ela pausadamente. Então, começou a regredir até a adolescência, infância, bebê, reconheceu nitidamente aquela menina do vestido amarelo. Ela via sua casa muito triste e humilde e resolveu subir os 2 degraus e entrar. Dentro da casa, havia um feixe de sol, que entrava pela porta e pela pequena janela, porém a cozinha era muito escura. Havia um fogão a lenha, uma mesa de madeira bem rústica e uma prateleira na parede. A menina estava muito triste, sempre estava assim, sem nenhum sorriso no rosto. Cláudia foi invadida por um pressentimento ruim. A menina saiu da casa e, ao atravessar a rua, passou um carro de boi e a derrubou. Foi horrível. Naquele momento ela estava no chão e várias pessoas observavam. A menina, porém, olhava a todos, mas não esboçava nenhuma reação, nenhum gemido de dor.